Fala galera, hoje o nosso assunto é a embriologia. Embriologia é uma área da biologia que na verdade estuda o desenvolvimento animal. Olha aqui, ó. Estuda o desenvolvimento animal. Muito bem. Como assim, professor? Quando eu falo que estudo desenvolvimento animal, eu estou falando que a gente vai estudar desde a formação do ovo até o nascimento daquela espécie. Lógico, cada grupo de animal apresenta um período, vamos dizer assim, gestacional, um período de formação do embrião, do feto, até o nascimento. Ok, pessoal? Mas a gente vai estudar, de uma forma geral, a embriologia animal, não é a embriologia humana em si. Primeiro, por quê? Porque a embriologia, ela é a base de toda a classificação do reino animal. Então, todo o procedimento ocorre a partir do momento da fecundação, quando o gameta masculino junta-se com o gameta feminino e forma a primeira célula embrionária, que ela é chamada de célula ovo. Ovo ou zigoto, que é uma célula diploide, quer dizer, uma célula 2Ns, porque ela tem dupla bagagem genética, ou seja, bagagem de informação materna e bagagem de informação paterna. Eu vou utilizar como exemplo para demonstrar uma célula ovo, eu vou pegar aquele ovo que nós estamos mais comumente em contato, que são o ovo das galináceas, né? Então vamos imaginar aqui, ó, um ovo de galinha. Poderia pegar um ovo de um réptil, né, para poder demonstrar, até um ovo de um inseto, porque na verdade o ovo é a primeira célula embrionária, mas a de galinha a gente tem mais contato, fica mais fácil a compreensão por nossa parte. Então vamos lá. Então tá aqui o ovo de galinha, um ovo que tem uma casca, esta casca calcária, essa casca que tem cálcio, na verdade ela surge com os répteis. Então o primeiro grupo de animais que tem um ovo com casca calcária é a classe Reptilia, os répteis. E aí este cálcio que está presente na casca, ele fará parte do esqueleto desse futuro embrião. Por isso, quando o pintainho está para nascer, 21 dias após a fecundação, ele literalmente, não é que ele quebra a casca heroicamente, não, ele não quebra. É que a casca já está tão fininha que ela parece um papel. Todo o cálcio constituinte dela, através de corrente sanguínea, de uma membrana que envolve o ovo por dentro, que é chamado de córion, ele passou para o corpo do embrião em formação e deu origem ao esqueleto das aves, que é um esqueleto mais frágil que o esqueleto dos mamíferos, né? As aves têm como característica os chamados ossos ocos, que o termo que nós usamos é pneumáticos, que torna mais leve para a prática do voo. Muito bem, então aqui você está vendo o ovo, aqui tem uma célulazinha, na verdade, embrionária, ó. É como se eu fosse quebrar um ovo para fritar ovo, um ovo frito de galinha, né? Aquela película esbranquiçada em cima da gema, aquilo é de fato o futuro embrião. Então aqui você está vendo, por exemplo, ó, o núcleo desta célula. O núcleo é onde estão as informações genéticas, é de fato onde vai desenvolver o futuro embrião. Ok, gente? E este citoplasma que fica em torno do núcleo é um citoplasma que está em torno da futura vida. Nós chamamos isso aqui de bioplasma, é o termo que nós utilizamos. Aí tem um outro compartimento que é separado por membrana também, ó. Tem um outro compartimento, e este outro compartimento nós chamamos de deutoplasma. E neste deutoplasma, então nós vamos encontrar, por exemplo, a gema, né? A gema, na verdade, é uma grande reserva de lipídios, reserva de carboidrato, é uma fonte nutritiva para o embriãozinho em formação. E aqui o professor está fazendo o pontilhado como se fosse a clara do ovo. Então, a clara é uma reserva de água, é uma reserva de sais minerais, é uma reserva de proteína, albumina, né? Então, esta gema e esta clara, ela, na verdade, ela representa uma reserva energética.
E esta reserva energética e uma reserva nutricional também, acho que o termo seria até melhor que energética, ela é conhecida na biologia como lécito. Lécito ou vitelo, é uma reserva nutritiva que o ovo tem. Você pode até pensar, mas todo ovo de todo animal tem reserva nutritiva? Não. Por exemplo, ovo de mamíferos vivíparos, placentários, do qual nós humanos fazemos parte, a própria mãe vai nutrir através da placenta e pelo cordão umbilical é levado até o feto. Então o ovo que nos origina, ele não tem reserva nutritiva, ele é um ovo sem reservas nutritivas. Tanto é que o ovo, por exemplo, da espécie humana, a partir do óvulo da mulher, óbvio, ele é um grão de areia, enquanto que o ovo de uma galinha já é um porte maior. Tanto é que ele tem uma região onde fica o futuro embrião, a parte superior, que nós chamamos de região animal ou polo animal. Da metade aqui para baixo, que só tem alimento, não está o futuro embrião, nós chamamos de polo vegetal ou polo vegetativo. Mas nem todo ovo tem polo animal e polo vegetativo diferenciado. Isso é uma característica de ovos que têm mais reservas nutritivas. Então nós classificamos os tipos de ovos de acordo com a reserva. Olha lá. Então, tipos de ovos no reino animal. Esse tipo de ovos dos animais, ele é classificado de acordo com o lécito, de acordo com a quantidade de reserva nutritiva que ele apresenta. E nós temos 4 categorias, ó. Letra A, ovos oligolécitos. Este prefixo oligo, ele dá a conotação de pouco. Então é um ovo de pouca reserva. E além de ser uma pouca reserva nutritiva, ele está distribuído de maneira homogênea por toda a célula ovo. Quem tem esse tipo de ovo? Nós vamos encontrar em animais como poríferos, as esponjas, os animais quinidários, como é o caso, por exemplo, das águas-vivas, né? Nós encontramos em mamíferos, mas mamíferos placentários. Então nós chamamos isso aqui de mamíferos vivíparos. Ô Nani, mas você disse que o ovo humano ele não tem reserva. Então, é uma acomodação da ciência. Alguns autores preferem dizer que os ovos de mamíferos vivíparos é um ovo diferenciado, chamado de alécitos. O A na frente é sempre uma negação, ausência de reserva. Mas se chamar de oligolécito, tudo bem, não há problema, é uma acomodação da ciência. Depois nós temos aqui os chamados ovos heterolécitos. Você sabe que a palavra é hétero porque ela é bem separada, é bem diferente o polo animal do polo vegetativo. Pode até ser chamado de mediolécito, média quantidade. Então, esse tipo de ovo heterolécito tem bastante lécito, tá? Tem bastante reserva nutritiva. Só que este lécito está no polo vegetativo. Então, nós vamos encontrar essa reserva numa região da célula ovo e não pelo ovo como um todo. Quem tem esse tipo de ovo? Nós vamos encontrar, por exemplo, esse ovo é clássico de anfíbios, tá? Sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega. Também encontramos nos vermes, tanto os vermes achatados, como plateumintos, no caso popularmente uma solitária, verme cilíndrico, como é o caso da lombriga, né, que é um nemateuminto, anelídeos divididos em anéis, como minhoca sanguessuga, minhoca da praia, e na maioria dos moluscos, não em todos, mas na grande maioria dos moluscos, que seria molusco animal de corpo mole, então seria lesmas, caramujos, caracóis, mexilhões, ostras em geral, menos um grupo especial, que é o grupo mais evoluído, que é o grupo do polvo e da lula, que é o grupo chamado classe cefalópoda. Então esse é diferente. Vamos lá. Depois nós temos aqui a terceira categoria de ovos, que nós chamamos de megalécito. Dá uma olhada para a nomenclatura. Megalécito. Mega, muito. Então, muito lécito. Este é o ovo que tem o maior percentual de reserva nutritiva. Para você ter uma ideia, 98% desse ovo praticamente é reserva nutritiva. Mas eu quero que você entenda que essa classificação é por quantidade em percentual.
ela não é uma classificação em quantidade por gramas. Tanto é que ovo de codorna, que é pequenininho, ovo de galinha, que já é médio, e ovo de um avestruz, que é bem maior, estão todos na mesma categoria. Todos são chamados de ovos megalestos. Porque, na verdade, o que acontece é que todos têm 98% do seu ovo de reserva nutritiva. Então, acompanha aqui, ó. Quem que tem esse tipo de ovo que nós chamamos de ovos megalécitos, né? Ou ovos telolécitos. Nós vamos encontrar esse tipo de ovo. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos lá. Peixes. Peixes têm esse tipo de ovo. Eu agora vou grifar a palavra répteis, que é para você lembrar que foi com eles que surge o ovo de casca calcária. Depois nós vamos encontrar também em aves, em mamíferos, chamados de mamíferos que botam ovos, mamíferos ovíparos, e moluscos. Esse tipo de molusco é um molusco evoluído, que nós chamamos de cefalópodes, que no caso é o polvo e a lula. Eles têm a mesma categoria tipo de ovo. Letra D, última categoria, ovos chamados de centrolécitos. Então, centrolécito tem bastante lesto, ó, bastante lesto, mas no centro do ovo. E aqui seria o caso dos artrópodes. Então, ou seja, insetos, aracnídeos, crustáceos como camarão, lagosta, siri, tatu, bolinha de jardim, estão todos aí. Muito bem, quais são as etapas do desenvolvimento? Etapas do desenvolvimento embrionário. As etapas do desenvolvimento são 3. Olha aqui, ó. Nós temos 3 etapas. A primeira etapa, ela é chamada de segmentação. E dentro da segmentação, há um momento especial que nós chamamos o processo de blastulação. Então, blastulação é um momento bem específico, um fenômeno que ocorre, uma etapa de desenvolvimento que ocorre dentro da segmentação. A segunda etapa do desenvolvimento, ela é chamada de gastrulação. E dentro da gastrulação, também tem um momento especial. Esse momento especial é chamado de neurulação. A última terceira etapa do desenvolvimento embrionário é a organogênese. A organogênese, como o nome já diz, gênese significa criação, origem. Então aqui é criação dos órgãos, e isto é a formação dos órgãos a partir de blocos de células. Há quem prefira chamar esta fase de histogênese, porque antes de formar os órgãos, forma-se tecido, né? Gênese é origem, isto é tecido. Então, bem rapidinho, olha aqui, ó. O que é que vem a ser a segmentação, né? Que é a primeira etapa do desenvolvimento. Segmentação nada mais é que a divisão da célula ovo e a divisão das célulazinhas que vão se formando, olha lá, após a multiplicação do ovo. Então, a segmentação ou clivagem, que é uma nomenclatura que usa, é um sinônimo, nada mais é que a divisão do ovo. Então, imaginem aqui, ó, a célula ovo. Pronto, tá aqui, a célula ovo. E esta célula, ela sofre uma divisão. Essa divisão é o que nós chamamos na biologia de mitose, porque é uma divisão que as células filhas têm a mesma informação genética, que nós dividimos em prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 fases da divisão celular do tipo mitose. Então, isso acontece, às vezes, em questão de minutos, né? A velocidade depende de cada espécie. A segmentação na espécie humana leva de 5 a 6 dias e ocorre tudo na tuba uterina. Quando o embrião já chega para ser implantado no útero, implantação essa que é chamada de nidação, ele já está numa outra fase chamada de gastrulação. Ele já é uma gástrula, praticamente. Vamos lá. Então, aqui, o ovo sofreu divisão e formou 2 células menores. Cada célula menor desta aqui, nós chamamos de blastômeros. Lógico, o tipo de divisão depende do tipo de ovo. O ovo que divide inteiro é o ovo que tem pouca reserva, ou que não tem oligolesto e heterolesto. Ovos que dividem parcialmente, que a gente até chama isso de segmentação meroblástica,
É ovos megalestos e ovos centrolestos. Então, olha aqui, ó, esses blastômeros também vão sofrendo sucessivas divisões, estou demonstrando como se fossem várias divisões, e formam um amontoado de células. Ó, células pequenininhas que o conjunto delas dá praticamente o tamanho da célula ovo. Isso aqui é o segundo estágio de vida do embrião, chamado de mórula. Esta mórula agora, ela literalmente é que vai passar por aquele fenômeno que nós chamamos de blastulação. Olha lá. E ela forma uma blástula. A blástula, na verdade, ó, isso aqui seria um corte da blástula para você enxergar por dentro. Ela tem uma camada externa de células que nós chamamos de blastoderme. E há uma cavidade aqui cheia de líquido, porque muitas dessas células foram desintegradas. Então, aqui era maciço de células. Aqui já é como se fosse uma bola de futebol. Você está vendo um corte transversal para enxergar por dentro. Então, aqui eu tenho um buraco chamado de blastocele. O termo cele é sempre cavidade. Cavidade da esponja, de um porífero, espongiocele. Então, cavidade da blástula, blastocele. Então, essa aqui seria o terceiro estágio de vida embrionário, porque o primeiro foi o ovo. Tudo isso foi segmentação. Agora, dá-se início à segunda etapa. Ó, foi a primeira etapa, chamada segmentação, vem a segunda etapa, chamada de gastrulação. Aí você pode perguntar, mas o que é uma gastrulação? É a formação da gástrula a partir da blástula. São estágios que o embrião vai passando. Ô Nani, todos nós já fomos um estágio desse? Já! Esse é um período que a gente é muito pequenininho, né? Não tem nenhum membro, assim, órgão. É um amontoado de células, né, na verdade. Então, a gastrulação é formação da gástrula. Ok, gente? Formação da gástrula é uma etapa após a blástula. Então, o que vai acontecer? Algumas células aqui começam a multiplicar e vão invadindo esse espaço. Vamos fazer uma invaginação. Olha o que acontece aqui, ó. Olha o que acontece. O embrião, ele está... Imagine que aqui seria a camada de células, tá? Esse risquinho que o professor está fazendo. Essa camada de células invadiu, empurrou esse buraco cheio de líquido e agora surgiu aqui, ó, uma cavidade. Esta cavidade é o futuro intestino do embrião. É chamado de arquêntero. Eis o porquê que esta fase da vida embrionária foi chamada de gástrula, porque é a fase que surge o aparelho digestório. Então, aqui, esta camada externa agora, nós chamamos de ectoderme. E esta camada aqui interna, ela passa a ser chamada de mesentoderme. Mesentoderme. E aqui tem um buraco, ó. Este buraco, ele recebe o nome de blastóporo. Então, em muitos animais, esse blastóporo dará origem à boca. Em outros animais, ele vai dar origem ao ânus. Quando ele forma a boca, o animal é classificado como protostômio. E olha o porquê desse termo. Estômio quer dizer boca. A boca veio primeiro. Em outros animais, esse blastóporo dará origem ao ânus. E nós os classificamos como deuterostômios. Porque estômio é boca e deutero é o que vem depois. A boca vem depois. Ok, gente? Esta gástrula, ela passa pelo processo de neurulação. O que é isso, professor? Ele vai se transformar em uma neurula, que é, de fato, o último estágio de vida do embrião. Então, ó, aquela camada externa se fecha, aquela camada interna também se fechou, aqui está literalmente o arquêntero, daqui de cima começa a surgir células, destas células surge mais uma aqui no centro, e aqui em cima também começa a ter uma multiplicação de células. Olha o que vai acontecer aqui, ó. O embrião simplesmente
Esta camada de cima se multiplica e fecha, forma um tubinho oco, tá? Esse aqui pretinho forma um maciço e esta região continua aqui, ó. E essa de vermelho, ela acaba preenchendo esse espaço, ó. Ela se multiplica, mas é uma mágica, é a mágica da vida, literalmente, né, ó. Tá aqui, ó. Isto aqui já é o estágio de vida chamado de neurula. Então, o que eu estou encontrando nesta neurula? Esta neurula, ela já está, é uma neurula de um filo cordata. Por que eu sei disso? Porque ela apresenta o que nós chamamos de notocorda, que é esse tubinho aqui, ó. Isso aqui é uma notocorda, que dá sustentação ao corpo do embrião, que em nós, animais vertebrados, será substituído pela coluna vertebral. Aqui está o tubo nervoso, ou tubo neural, que vai formar o sistema nervoso. Isso aqui é chamado de mesoderme. Mesoderme. Observe que tem um buraco aqui dentro, ó, dos dois lados, que é chamado de celoma, que vai dar sustentação às cavidades do animal. Tem animal acelomado, animal que tem falso celoma, pseudocelomado, e animal que tem celoma. Esta camada interna é a endoderme. Endoderme. E esta camada externa é a ectoderme. Então, ó, endoderme, ectoderme, ó, ecto, endo e meso são os 3 folhetos embrionários. Animais que têm os 3 são chamados de triblásticos. Animais que não têm nenhum, como é o caso das esponjas, ablástico. E os quinidários, que só têm a ecto e a endo, são chamados de diblásticos. São eles que vão originar todos os tecidos e órgãos. Então, organogênese é uma multiplicação das células dos folhetos embrionários, literalmente uma diferenciação para formar todos os tecidos e órgãos, ok? Um abraço, galera.